Boa noite. Os comandantes dos dois petroleiros apresados pela Guarda Costeira há cerca de 3 meses foram esta tarde conduzidos à cadeia central. A prisão dos dois comandantes vai na sequência da publicação do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença do Tribunal da Primeira Instância, que havia também ordenado a apreensão dos dois navios a favor do Estado santomense. Em 29 de março, recorde-se, o juiz do Tribunal de Primeira Instância, Alberto Monteiro, condenou os dois comandantes dos petroleiros Marida Melissa e Dugde Integrity a pagarem 122 milhões de dobras, equivalente a cerca de 5 milhões de euros. Os dois marinheiros foram condenados ainda a 3 anos de prisão, convertidos em 2 anos de pena suspensa, caso em 30 dias não fossem pagos os 5 milhões de euros. Foram igualmente confiscadas as 2 embarcações com todos os produtos que se encontram a bordo, nomeadamente 9.000 toneladas de crude e quantidade não especificada de cabos elétricos. O juiz Alberto Monteiro diz que ficou provado o crime de contrabando e condenou os réus por danos patrimoniais e não patrimoniais causados ao Estado santomense. A Câmara do Comércio Internacional decretou o arresto do Ministério do Plano e Finanças de São Tomé e Príncipe por causa de uma dívida contraída pelo antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada no valor de 200 mil euros. Hoje, em declarações à TVS, o ministro do Plano e Finanças, Hélio de Almeida, diz que o governo não foi notificado e que vai apurar a verdade. A notícia foi divulgada pela Voz da América. Segundo esta estação emissora norte-americana, o Estado santomense, na pessoa do Ministério das Finanças, foi condenado pela Câmara do Comércio Internacional a pagar por via de arresto à empresa inglesa Globus Vision uma dívida de 192 mil euros de um contrato de publicidade com o então governo de Patrício Trovoada e que o atual executivo alegadamente negou pagar. Soubemos através da comunicação social, portanto, nesses órgãos dos mídias, online sobretudo, essa possibilidade, mas posso assegurar que até o presente momento não fomos, o Estado de São Tomé, o governo não foi notificado de qualquer situação desse tipo. Não obstante não haver uma notificação oficial do assunto, uma equipa técnica tem estado a trabalhar para apurar os contornos, toda a veracidade que está associada, mas já foi com uma enorme surpresa que tomamos conhecimento desse facto através da comunicação social. A Globus Vision e o anterior governo tinham acordado há cerca de um ano um suplemento promocional de São Tomé e Príncipe na versão alemã do jornal Financial Times, através de uma entrevista com o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, além de outros artigos sobre o potencial turístico do arquipélago, e o compromisso não foi honrado. Para o ministro do Plano e Finanças, o endividamento do país deve ser feito com responsabilidade. Importa sim é que os organismos competentes, nomeadamente o Ministério Público, temos a Inspeção Geral das Finanças e outras entidades, que nesse processo, como também o título, temos também o caso do Tribunal de Contas, entre outros, que vai produzir juízos de valores sobre a qualidade e o tipo de dívidas contraídas pelo país, conhecer qual é a finalidade e se foram observados os pressupostos normativos que devem ser tidos em conta a quando do exercício desta grande responsabilidade que é o endividamento do país. Nesse caso concreto, está a referir-se no apuramento de responsabilidade caso seja um ato que não engaje devidamente o Estado São Tomense? Sim, porque todos os pressupostos que estão por detrás desse processo de publicidade envolviam diversas instituições nacionais, quer públicas, quer privadas. E é preciso verificar o nível de engajamento que essas entidades, essas instituições outras também tiveram nesse processo. E a partir daí, naturalmente, que o processo terá que concluir-se e da melhor forma. Mas posso assegurar que todos os direitos do Estado santomense serão e deverão ser salvaguardados. Apesar de ter recebido a notícia de forma surpreendente, o ministro do Plano e Finanças
diz-se tranquilo. Aguardamos com serenidade que haja uma notificação nesse sentido. E posso dizer também que estou tranquilo porque existem normativos legais, jurídico-legais vigentes que devem ser acionados para que sejam acautelados todos os direitos do Estado. E dizer também que o património do Estado santomense, lá onde ele será identificado e será salvaguardado de todas e quaisquer situações que são passíveis de pôr em causa a sua boa gestão. A contração desta dívida havia sido denunciada pelo Primeiro-Ministro durante o debate sobre o Estado da Nação na Assembleia Nacional. Foi em fevereiro último quando Gabriel Costa acusou Patrício Trovoada de utilização indevida do dinheiro do Estado. Será que alguém que pretende explicar sem complicar é capaz de explicar-me por que se tomam 169 mil euros do Estado sobre a capa da promoção do país e se contrai uma dívida com uma revista escrita em alemão, onde se faz a propaganda, efetivamente, né, do chefe do governo, que ele vem na primeira capa, e por isso é que dizem que eu estou a fazer ataque à figura do primeiro-ministro. Não é nada disto. Eu não ataco nem odeio ninguém. O que estou a dizer é que isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto custou 192 mil euros que, numa carta, o senhor Ministro das Finanças endereçou à empresa Vision, o senhor Ministro do Américo Ramos. Muito obrigado. O senhor Ministro Américo Ramos enviou a Vision dizendo que o Banco Central, a ENCO, a HBD Boa Vida deveriam comparticipar no pagamento dessa revista, sem que eles tivessem sido previamente consultados. Resultado, só a HBD é que pagou 30 mil euros e manifestou a sua insatisfação porque não tinha dado o seu assentimento para ser vinculado ao pagamento desta dívida com a qual não tinha nada a ver. Porque, e também compreendo, né? Teve direito, isso deve ser das coisas mais caras que eles devem ter pago, porque teve direito a esta parte, com o chamado Homem da Lua, né? Isso custou-lhe 30 mil euros. Ele disse, não gostou da brincadeira e disse que não voltassem a repetir a cena. As outras instituições disseram, nós não pagamos. Não fomos tidos nem achados, não pagamos. Então, este governo recebeu uma nota proveniente do jornal, do representante do jornal, a dizer que eles reclamavam ao Estado santomense pagamento de 162 mil euros. Quer dizer, quando eu não tenho aspirina no hospital, quando eu não tenho medicamentos essenciais, eu vou tirar 162 mil euros para poder pagar essa brincadeira? O sociólogo alemão e especialista sobre São Tomé e Príncipe, Gerard Seiber, considera que a relação preço-qualidade desse suplemento é prejudicial para o Estado santomense. Eu tive conhecimento deste suplemento em dezembro passado, quando uma jornalista alemã de Hamburgo informou-me e chamou a minha atenção também a péssima tradução do suplemento, e depois ela também enviou-me isso pelos correios, quer dizer, em suporte de papel, e eu também pessoalmente podia verificar que de facto é uma tradução
de vários textos em 8 páginas para o alemão, e esta tradução é muito mal feita. Quer dizer, vê-se à primeira vista que esta é uma tradução que não é feita por um tradutor profissional experiente, mas por pessoas, ou por uma pessoa que tem domínio muito fraco, ou pelo menos não suficiente, do alemão para um tal trabalho. Então pode-se dizer que, pronto, os leitores desse suplemento, em certa medida, em algumas passagens, foram induzidos a erro em termos de informações não precisas. Pois, quer dizer, isso é verdade, porque a tradução era de tal maneira que também criou erros factuais. Acho que alguns erros factuais. Não, por exemplo, está lá que a zona conjunta com a Nigéria teria sido estabelecido em 2001 para a exploração de petróleo no delta do Níger. Ou também fala-se da própria zona conjunta com a Nigéria de uma província administrada pelos 2 países. E acho que isso possivelmente, estes erros devem-se a erros de tradução. É um péssimo trabalho, sobretudo quando se sabe também dos custos da despesa que foi cobrado para este tipo de tradução. Portanto, em resumo, o Estado santomense, nesse caso, através do anterior governo, comprou gato por lebre. Acho que sim, e possivelmente ninguém reparou nisso, quer dizer, o próprio jornal, a Financial Times Deutschland, eles dizem que eles não têm nenhuma responsabilidade para o suplemento que foi produzido pela Globus Vision, uma empresa britânica. Então, possivelmente o jornal nem sequer ficou preocupado com isso, o que também é um pouco estranho, porque acho que um jornal qualquer de uma reputação como o Financial Times não pode permitir a divulgação, a publicação de um tal suplemento no seu jornal. E, por outro lado, também a parte santomense não teria exigido, em certa medida, a verificação, o controle do conteúdo antes da sua publicação. Não, acho que isso é óbvio. Aqui, possivelmente, não havia fiscalização, não havia nenhum controle da qualidade da tradução, nem pela própria empresa Globus Vision, nem pelo governo santomense, porque assim, quer dizer, esta tradução nunca teria sido divulgado, mas isso possivelmente não foi feito, e eu também suponho que o governo santomense não reclamou a qualidade deste trabalho. Tranquilizar os pais e encarregados de educação dos estudantes bolseiros em Cuba foi o objetivo do encontro promovido pelo Ministro da Educação, Cultura e Formação. Um encontro que vai na sequência da visita efetuada a Cuba por uma delegação presidencial integrada também por Jorge Bom Jesus. Foi um encontro de cerca de 2 horas. O ministro da Educação, que integrou a comitiva presidencial que visitou Cuba recentemente, encontrou-se esta segunda-feira com pais e encarregados de educação dos estudantes bolseiros em Cuba para tranquilizá-los sobre a situação desses estudantes. Nós tivemos o privilégio de estar em Cuba, de estar muito de perto com esses estudantes e quisemos, enfim, através deste encontro, tranquilizar os pais, que os filhos, em traços gerais, estão bem. Portanto, estão a ser bem seguidos. Tivemos informações ótimas ao nível das autoridades cubanas, sobretudo ao nível da reitoria da universidade onde estão. E ficamos satisfeitos com o que vimos. E então foi isso que nós quisemos, enfim, este encontro foi mais para os pais matarem a saudade. Nós passamos algumas imagens também. Portanto, o santomense gosta de ver para crer, portanto, enfim, e trocamos algumas impressões. Mas este encontro serviu também para vermos o futuro, como nos organizarmos,
de forma que esses estudantes possam ter acompanhamento, que possam ter informações do país, que em conjunto possamos mobilizar as sinergias, não é, da parte das famílias, a própria organização da parte desses estudantes e naturalmente o governo, através das instituições como a educação e os negócios estrangeiros, encontrarmos em conjunto formas de resolvermos os pequenos problemas que eles muitas vezes têm. Alguns pais tiveram a oportunidade de ver os filhos através do vídeo e ficaram satisfeitos. Achei da reunião bastante interessante, porque o Sr. Ministro fez os pais, teve interesse em encontrar com os pais e ele, em pessoa, dirigiu os pais, fez o resumo daquilo que aconteceu em Cuba e estamos bastante satisfeitos pela informação que ele nos trouxe sobre a situação dos nossos filhos e dos nossos educandos. Eu achei muito importante. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a iniciativa do governo, tal como o presidente da República, porque, quer dizer, para mim foi uma emoção. Principalmente eu a ver minha filha, fiquei muito entusiasmada. Eu acho que eles estão bem e só tenho a agradecer. Segundo o ministro da Educação, esforços serão feitos com vista a melhorar todo o processo relativamente às bolsas externas. Toda obra humana é sempre suscetível de melhorias e a esse nível nós ficamos com o compromisso ao nível do sector de bolsa de podermos continuar a gerir melhor todo esse processo de bolsas externas, portanto, sobretudo os estudantes que ainda lá temos, relativamente ao pagamento atempado, portanto, relativamente a alguma informação que se possa ter para transmitir e tranquilizar os pais relativamente ao processo de repatriamento quando eles terminam os estudos. A Associação Apoio à Vida, formada por portadores de vírus HIV-Sida, recebeu esta manhã géneros alimentícios e vestuários. O donativo foi entregue pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com um pouco mais de 50 pessoas portadoras do vírus HIV-Sida, a Associação Apoio à Vida tem passado por sérias dificuldades, uma situação retratada pelo presidente da associação. Eu acho que essa oferta veio uma boa hora, porque a Associação Apoio à Vida precisa desses gestos de ONG ou mesmo instituição nacional. Quais são as dificuldades que vocês têm estado a enfrentar nesses últimos tempos? Eu posso dizer todas as dificuldades que nós temos. Nós temos sérias dificuldades em geral. A associação não conta com o apoio de ninguém, de nenhuma instituição particular? A Associação Apoio à Vida não tem nenhum apoio. Hoje, a ajuda a estas pessoas veio por parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o objetivo de minimizar as carências da associação. Dentro do quadro das nossas atividades de luta contra a SIDA, entendemos que há toda essa necessidade de prestarmos apoio em todas as áreas, particularmente apoio material. Alimentos da primeira necessidade, vestuários, constituem o lote que foi entregue ao presidente da Associação Apoio à Vida numa cerimônia que teve lugar no Centro Nacional de Endemias. Os alunos do Jardim de Infância da Roça Sundi receberam esta segunda-feira os seus diplomas. Transitaram assim do primeiro ciclo para o ensino básico. Uma ação que se enquadra nas atividades programadas para o encerramento do ano letivo 2012-2013 na região autónoma do Príncipe. O Príncipe ganhando na esperança, São no total 17 crianças que frequentam este jardim de infância na Roça Sundi, que esta segunda-feira, numa atividade para o encerramento do ano letivo, receberam os seus respectivos certificados de admissão do ensino pré-escolar ao ensino básico. Uma cerimônia presidida pelo secretário para a área dos assuntos sociais. Quero felicitar essas crianças que estão no início de uma longa caminhada ao longo do ensino e ao longo da vida. Já trilharam cá alguns anos a aprender as coisas básicas e hoje
acabaram por concluir um primeiro ciclo, a primeira fase da vossa aprendizagem. Receberam esses diplomas são o resultado do trabalho que vocês fizeram ao longo desses 3, 4 anos. Agora vão passar para a escola primária, portanto, para o segundo ciclo do ensino básico, o primeiro ciclo do ensino básico, vão estudar agora mais a sério, menos a brincar, mais a sério. Não quer dizer que nessa fase de brincadeira que não tenham aprendido, aprenderam muito e bem, mas a partir da escola, da primeira classe, vão aprender outras coisas. Vão aprender a matemática, vão aprender a língua portuguesa, vão se desenvolver em várias áreas do ensino, nomeadamente também na ciência, por forma a serem homens de amanhã com capacidade para tomarem conta do país. Diante dos seus pais encarregados de educação, a pequenina Celeste, em nome dos seus colegas, manifestou-se satisfeita. Eu sinto muito feliz para passar para a minha classe o lugar de professora. Nova era educativa para estas crianças do Jardim de Infância da Roça Sundi, transitadas ao primeiro ciclo do ensino básico. Ontem foi celebrado o dia de São João, uma festa de origem católica que foi apropriada como cultura popular portuguesa e posteriormente de outros países lusófonos. Em São Tomé e Príncipe, esta tradição tende a desaparecer. A reportagem com Tamara Águas. Junho é o mês de São João e em todos os países lusófonos, ao longo deste mês, diversas celebrações culturais marcam o culminar da festa celebrada no dia 24. Mas os festejos de São João, segundo o bispo Dom Manuel Antônio, têm origem bíblica. Para a Igreja Católica, São João Batista foi aquele que veio preparar a vinda de Jesus Cristo. São João Batista, desse que estamos a falar, é um dos poucos santos na Igreja em que se celebra o seu nascimento. E normalmente um santo de que se celebra o seu nascimento é um santo que na Igreja tem um papel de facto muito especial, e São João tem esse papel. É um santo cujo nascimento se celebra nesta altura, a 24 de junho. E porquê? Porque estamos no solstício, chamado no hemisfério norte solstício de verão. E, portanto, no culminar do dia, a partir de agora, os dias começam a diminuir-se, começa a noite a crescer, mas esse solstício de verão anuncia o solstício de inverno em que celebra a grande luz que é Jesus Cristo. Portanto, São João, nesta celebração, aparece como aquele que vem anunciar a luz. É celebrado no solstício de verão, anunciando o solstício de inverno, portanto, anunciando a outra festa de Natal, a festa de Jesus Cristo. Além da vertente religiosa, a festa de São João é marcada por manifestações culturais como fogueira, alimentos típicos, danças, dentre outros. A nível cultural, até tendo em conta que é uma festa que, como eu já disse, que aparece ligada ao solstício de verão, acabou por se tornar-se um dos santos que faz parte dos chamados santos populares portugueses. Temos o Santo António em Lisboa, temos o São João no Porto e em Braga, temos depois o São Pedro também em várias localidades, portanto são os 3 grandes santos populares portugueses. Portanto são santos que estão ligados à religiosidade popular portuguesa, mas também toda uma série de tradições culturais. Concretamente, o São João ganhou uma dimensão muito forte na cidade do Porto, tornando-se de facto uma festa genuinamente popular, das pessoas que vêm para a rua, aí vão andando a dar com o martelo na cabeça umas nas outras, durante toda a noite, aí vão comendo umas sardinhas, bebendo os seus copos de vinho, etc. Portanto, há uma festa genuinamente popular de facto. Em São Tomé e Príncipe, a cultura do São João tende a desaparecer. As fogueiras, outrora observadas em quase todas as localidades na noite de 23 para 24 de junho, não acontecem mais. Caso para dizer que aos poucos vai se perdendo os valores culturais do país. Já na região autónoma do Príncipe, os fiéis católicos saíram à rua no último domingo numa marcha popular em homenagem ao dia de São João. As ruas da cidade de Santo Antônio inundou-se de gentes na noite de 23 de junho. Tomaram parte da tradicional marcha religiosa de São João. Ao som de tambores acompanhado de cantares, a marcha percorreu todas as artérias da cidade. Foi
De resto, uma atividade harmoniosa e muito participativa, confirma a organização. Como é que está a ver o ambiente? O ambiente está a correr ele mesmo, muito positivo, muito animador. Todo mundo aderiu a esta marcha. E para o próximo ano, o que é que pode esperar? Para o próximo ano, esperemos que a marcha seja ainda muito melhor, a participação ainda seja muito melhor, porque esta marcha simplesmente nós criamos só para pessoas idôneas, porque é uma marcha lenta, idônea, e depois nós agora convidamos jovens, porque nós já estamos de caminho, os jovens agora é que vão tomar, então vamos a explicar aos jovens como que é. A animação e a boa disposição nesta festa religiosa estavam visíveis no dançar, cantar e até no falar das pessoas. Como é que está a ver a festa? Ótima! Está na marcha, como é que está a ver o ambiente? Está muito doce! Está a gostar? Estou a gostar muito, sim! Marcha de São João, o que é que isso significa já agora? Hoje é dia 23 de junho, é dia de São João. Nós conhecemos tradicionalmente a marcha de São João, é por isso eu estou aqui na marcha. Como é que está a ver o ambiente da marcha de São João? O ambiente está fixe, as pessoas estão animadas, estamos entusiasmadas, estamos mesmo alegres na marcha de São João. É marcha de São João, o que é que isso significa já agora? O São João significa um santo que mostrou o caminho ao menino Jesus. À moda do costume, a festa culminou com o saltar do fogo de São João, que nem a chuva que se fez sentir impediu que acontecesse. Ficamos por aqui. Obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite e até amanhã.